partir do versículo 7, eu vou ler até o versículo 24. Os filisteus são vencidos. 1 Samuel 7, do 7 até o 14. Diz assim: ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel, porque ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, o Senhor lhe deu ouvido. E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Bet-Car. Versículo 12, que é o versículo chave do que eu vou trazer para vocês essa noite. Então tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus de todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel desde Ecrom até Gate, e até os seus termos Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. Amém? Amém. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei, vocês já devem ter percebido algumas vezes, né? Eu tenho dito assim, que até aqui nos ajudou o Senhor. E eu aprendi, a gente na verdade às vezes cita alguns versículos da Bíblia, a gente fala, por exemplo, o Salmo 91 no início do culto. A gente faz assim, é uma coisa meio automática, né? A gente não percebe exatamente o que a gente está orando. Esse versículo que fala de Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, é muito importante, porque quando nós nos vemos numa situação difícil, que nós precisamos confiar, olha, está dependendo de nós confiarmos que a situação vai mudar. E nós vamos confessar aqui, sabe? Quantas vezes a nossa fé ficou desse tamanho aqui? Um fiozinho de cabelo. Precisando ter fé, precisando crer que aquela situação iria mudar e vai mudar. Mas a gente parece que não vê saída. Até o Deus que a gente confia, a gente começa a será que Deus está nisso? Mas quando nós precisamos confiar, aí vem esse versículo: até aqui nos ajudou o Senhor. Isso nos faz, igreja, repensar em tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. Vocês já pararam para pensar de onde você saiu, de onde eu saí, onde nós chegamos hoje? E o que seríamos de nós se não fosse a misericórdia e bondade de Deus e nos trazer até esse momento? Estamos aqui na casa do Senhor, com problema, não problema, aflitos ou não aflitos, nós estamos aqui. Então, irmãos,
levaram consigo a Arca da Aliança. Mas olha só a diferença. Eles tinham em poder a Arca da Aliança, que simbolizava o próprio Deus com eles. Mas eles levaram a Arca da Aliança para aquela batalha como se fosse um amuleto, como se fosse um patuá. Vamos levar a Arca da Aliança, porque se a Arca da Aliança estiver conosco, nós vamos ganhar esta guerra. Nesse pedacinho, nesse trecho dessa passagem, Deus fala comigo e com você, que Bíblia aberta no Salmo 91 não livra ninguém dos problemas. Eu não estou condenando, tá? Eu fiz muito isso no passado. A Bíblia aberta no Salmo 91, tanto que o Salmo 91, em algumas Bíblias, se não na maioria, é uma página bem amarela, de tanto fica aberta. Ninguém lê o Salmo 91, mas está aberto ali. Ele vai me guardar. Deus vai me livrar. Irmãos, uma coisa é eu ler o Salmo 91, orar no Salmo 91, outra coisa é eu usar o Salmo 91 como livramento dos meus problemas. Os israelitas, eles fizeram isso naquela batalha contra os filisteus. Eles levaram a arca e o que aconteceu? Foi um massacre. Eles foram massacrados pelos filisteus. E mais ainda, os filisteus tomaram a Arca da Aliança para eles. Se é bênção para eles, vai ser para nós também. Só que não. Para os filisteus, aquela Arca da Aliança com eles, que eles tomaram para eles, trouxe ali muitas provações, muitas pragas Deus enviou sobre a vida deles. Ao ponto que eles falaram assim: não, vamos devolver essa arca. Ela não nos pertence, ela é dos israelitas. Vamos devolver lá. Só que quando eles fizeram isso, a devolução da arca para os israelitas, os próprios israelitas duvidaram de que Deus fosse com eles. Se Deus está realmente conosco. E chegaram num ponto de falta de fé tão grande que eles apelaram para o profeta Samuel: profeta, ora aí por nós, tá? Interceda aí por nós, que os filisteus estão voltando. Quando os filisteus souberam que eles estavam em um determinado território, eles falaram: vamos para a guerra novamente, vamos acabar com esse povo. Só que os israelitas estavam num ponto de descrença tão grande que eles já estavam partindo para a idolatria. Esse profeta Samuel, ele foi profeta num tempo do povo israelita muito forte, muito pesado para ele. Um povozinho rebelde. Eles não reconheciam que Deus já tinha feito na vida deles. Aí o que Samuel fez? Tá bom, vou atender o pedido deles. Fez um holocausto, pegou lá, um carneiro, ainda mamando, e ofereceu um holocausto para o Senhor. E pela bondade e misericórdia de Deus, Deus fez com que eles ganhassem aquela guerra, aquela batalha. E o que o profeta Samuel fez? Ele pegou uma pedra e fez ali um memorial, para que todos lembrassem daquele dia. Aquela pedra, ele falou assim, que aquela pedra era uma pedra da vitória. Era uma pedra que todos que passassem por ali iriam lembrar que Deus era com eles, que Deus tinha ganho aquela guerra, aquela batalha para eles. E quando Samuel colocou aquela pedra ali, naquele lugar, ele pôs o nome daquela pedra de Ebenezer. E falou mais. Ele falou que aquela pedra era uma pedra de ajuda e que até ali Deus tinha ajudado eles.
Irmãos, a nossa pedra de ajuda é Deus. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, mas o teu socorro está com Ele, só com Ele. Se até aqui Deus nos ajudou, será que Ele não vai continuar ajudando? Será que Ele não vai continuar livrando? Mas aí a gente chega num momento de fé tão pequeno, mas que Deus pede aqui nessa passagem para você lembrar o que Ele já fez por você. Quem éramos nós no passado? O que fizemos nós? Tantas coisas que desagradaram a Deus, e que hoje, infelizmente, pela nossa natureza pecaminosa, porque nós somos da natureza de Adão, de Eva, uma natureza pecaminosa, nós continuamos pecando. Eu vou citar um exemplo aqui, quando Jesus lá no Getsemane foi preso, que veio aquela multidão, mas uma multidão para prender Jesus, os soldados lá de Caifás, e Judas na frente, né? Judas na frente, que ele tinha a incumbência de entregar Jesus para aqueles soldados. E de que maneira os soldados iriam identificar Jesus? Pelo beijo que Judas daria na face de Jesus. Quando todos perceberam que iria acontecer ali, porque já era o fim, tudo isso precisaria acontecer para que a palavra do Senhor se cumprisse. A palavra diz que um deles, mas nós sabemos que foi Pedro, no ímpeto, para livrar Jesus, tomou da espada dele e decepou a orelha de Malco. Que Jesus fala assim: retenha a sua espada, segurem as suas espadas. Pegou a orelha do soldado e colou de volta. Irmãos, o que eu quero dizer? Pastora, o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco com essa passagem? Que muitos de nós falamos que andamos com Deus, que estamos com Deus, e estamos arrancando a orelha do nosso irmão dentro da igreja. É duro isso? É duro isso, pastor? Demais, né? Por que nós fazemos isso, igreja? Porque nós agimos por ímpeto. Nós deixamos essa natureza pecaminosa agir em nós de tal maneira que a gente não está pensando para fazer. Nós estamos arrancando a orelha do nosso próximo. Nós estamos com o dedo acusador, apontando, acusando. E Jesus foi tão único ali na hora, que ele pegou a orelha do soldado e colou de volta. Fez um milagre ali. Colar a orelha do inimigo. Jesus fez isso. Onde foi que alguém te feriu nessa noite? Onde foi que arrancaram a tua orelha nessa noite? Qual a ferida que está te doendo? Está doendo? Se estiver doendo, você está no lugar certo. Você está aqui porque Deus quer curar as suas feridas. Porque Deus quer colar de volta. Claro que não vai ficar igual. Não fica nunca igual. Uma palavra dita, uma palavra proferida de qualquer maneira, no ímpeto da raiva. Se é que eu não gosto de dizer que crente sinta raiva. Crente sente ira. E a ira não pode permanecer de um pôr do sol ao outro pôr do sol, se vocês estão me entendendo, né? 24 horas, 12 horas, 24 horas
de ira contra o irmão, contra a esposa, contra o filho, não pode. Vai dormir com ira mesmo? Não pode não. É perigoso dormir com raiva, brigado com o filho, com o irmão, com o marido. É perigoso isso. É tudo que o diabo quer. O diabo quer exatamente essa situação, para ele lançar os dardos dele, e os dardos dele nos atingem, viu? Porque se nós não estamos com a couraça da justiça, o que é a couraça da justiça, igreja? A couraça é aquela armadura feita de um couro de um animal, ele é muito rígida. E ela protege o nosso coração e as vísceras do soldado, que são órgãos fatais da nossa vida. Do crente, eu digo, da vida espiritual. Efésios, a armadura de Deus fala isso. Então, se revista dessa couraça e esteja preparado para qualquer batalha, seja ela dentro da igreja ou fora da igreja. Eu falei para uma irmã minha essa semana aqui, olha só, como o diabo ele usa assim, estratégias. Minha irmã foi numa determinada igreja que ela vai em São Paulo, acabou de receber a unção, foi lá para uma fila para pegar o olhinho de unção, óleo, vou falar porque senão vou entregar a igreja, não é o caso aqui. Foi lá na fila, o irmão que estava conduzindo a fila falou que ela já tinha pego a fila 2 vezes. Meu Deus do céu, pronto, deixa no vespeiro. A pessoa tem meio metro, mas pensa meio metro de bravura. Aquela ali é. Né, Rose? Meio metro de bravura. E assim, ela recebeu a unção e veio aqui, pastor, mas aqui ela já perdeu a unção. Eu falei, filha, você já perdeu, porque quando o sujeito falou para ela que ela tinha já estado na fila 2 vezes, ela já foi meter a boca nele. Aí já foi numa outra fila lá, porque aquele cara ali, eu falei, mana, tá errado, você fez tudo errado, você já perdeu a unção, perdeu a oração que o bispo fez em você. Você não sabe que é dentro da igreja que nós passamos a nossa principal prova. Efésios 6:10. Eu sempre falo isso. Porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as obras das trevas, nos lugares celestiais. Onde são esses lugares celestiais? É dentro da igreja. Quem está lá fora, igreja, já está fazendo a vontade do demônio. Se chutarem tua canela lá fora, você provavelmente não vai nem ligar, mas dentro da igreja dói, né? Imagina se alguém arrancar minha orelha, vai doer. Mas não leve tudo, sabe? Pão, sabe? Olho por olho, dente por dente. Isso daqui é lá atrás, no passado. Vença as tuas batalhas de maneira diferente. Essa couraça, nós precisamos estar com ela, com o capacete da salvação, para proteger os nossos pensamentos. Quando vem aí na sua mente algum pensamento de vingança, mas o irmão vai ver, viu, pastor Ivan? Não vou deixar passar em branco não, viu? De jeito nenhum. Fizeram algum mal para você? Não é fazer que nem Pedro, não, né? Lançar a espada e tchau. Pelo amor de Deus. A justiça não pertence a nós, mas a Deus. Só a Ele. E a conta agora chega, como chega para nós também. Se a gente começar a agir do nosso jeito, da nossa vontade, do nosso querer, a gente vai pagar um preço, a conta vai chegar. Porque ser cristão, vida com Cristo, não é isso. Não é sacar a tua espada e faça que nem Samuel. Na época lá, fazia-se, oferecia holocaustos, aqui você não precisa.
estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor naquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você sabe que foi trovoada mesmo. Deus lançou trovões tão fortes. Quem tem medo de trovão aqui? Eu tenho. Eu já me assustei muito. Eu tenho medo de trovão e relâmpago. Muito forte ao acordar assim. Agora você imagina, numa batalha, provavelmente os israelitas perderiam aquela batalha novamente. Ia ser outro fiasco. Só não foi porque da primeira vez eles levaram a arca, né? Eles não confiaram em Deus, confiaram que a arca, estando com eles seriam livres, eles ganhariam aquela batalha, e não. Então não seja confiante, amanhã eu tenho uma prova para fazer na escola, eu vou com aquele tênis lá que eu ganhei, não sei da quando, aquele tênis me dá uma sorte, se eu vou com eles eu vou passar na aula de direção. Eu tenho uma prova para fazer na faculdade, se eu for com aquela camiseta lá atrás, não sei das quantas, nossa, aquela camiseta deu muita sorte para mim. Não é sorte, é Deus. Ore a Deus. Senhor, abra minha mente na hora dessa prova. Abra minha mente para isso. Na hora, Deus abre, coloca as respostas ali, viu, criançada, que faz prova? Se mata de estudar, estuda. Um dia antes da prova está ali, não vai dar certo. Senhor, eu já orei. Eu já estudei muito, viu? Porque jovens, estudem, viu? Essa é a fase de você estudar. Por quê? Lá na frente vai fazer falta. Lá na frente você vai precisar. Aí não adianta chorar o leite derramado, não. Mas aí peça para Deus, no momento da prova, que você venha lembrar das respostas certas. Não adianta se matar. Então, o que aconteceu? Deus, naquele momento, Samuel, o profeta, estava ainda preparando o holocausto. E Deus começou a mandar, os israelitas já estavam vindo. Deus já começou a mandar trovoadas, trovões muito fortes. E eles temeram e recuaram. Eles voltaram atrás. Josué, numa das batalhas também, sabe como ele ganhou aquela batalha? Se anoitecesse, eles perderiam, eles seriam presas fáceis para o inimigo. Josué, e agora? O que eu faço? Josué olhou para o céu e orou a Deus, em pleno campo de batalha. Ele orou a Deus e clamou a Deus. Clamar é orar e clamar novamente. Ele pediu o socorro de Deus. Não tinha muito o que fazer, não podia anoitecer. Pensa, 5 horas da tarde, mais ou menos isso, mas uma hora iria começar a anoitecer. Eles iam ser massacrados pelo inimigo. Quando Josué orou, o que Deus fez? Segurou o sol, segurou a lua e mandava saraivas do céu. O que são saraivas? Bolas de fogo. E essas bolas de fogo atingiram diretamente o inimigo. E todos eles foram destruídos. Isso foi lindo demais. Então, irmãos, o que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Você está achando que não tem solução, né? Por que você está passando? Você está achando que não tem jeito mesmo? Senhor, não tem jeito. Deus vai fazer um milagre. Deus está falando que vai fazer um milagre. Glória a Deus. Ele pode enviar saraivas dos céus para te livrar dessa peleja. Porque a sua peleja não é contra a carne e o sangue. São contra os principados. Contra as hostes espirituais da maldade. A nossa briga, irmão, não é contra o nosso irmão. Não é contra o nosso próximo. Então saiba que o nosso Deus é o Deus do impossível. E se você parar para pensar
e fala assim: Deus, se o Senhor me ajudou até aqui, por que não a partir daqui? Em quem mais você vai confiar, se não for em Deus? Só nele. Só Ele que vai agir no impossível. Deus está mostrando aqui que tem pessoas que estão lidando com o impossível. Humanamente falando, não tem o que fazer. Deus está mostrando essa situação. Então, se você não tem o que fazer, você vai orar a Deus. Você vai clamar ao Senhor. Senhor, definitivamente, eu não tenho mais o que fazer. Tudo que precisava ser feito, tudo que precisava depositar nessa situação, eu depositei. Mas a partir de agora eu estou de pés e mãos atados. Não está, porque você vai colocar a sua fé em prática. Coloque a sua fé em prática e crê que esse Deus que te trouxe até aqui hoje. Como é que você chegou aqui na igreja hoje? Destroçado? Coração apertado? Querendo vir e não? Querendo chegar na porta e voltar? O que eu vim fazer aqui mesmo? Você veio aqui porque Deus te trouxe. E se Ele te trouxe até aqui, porque Ele tem algo muito lindo para te dar, muito forte para te dar. Amanhã tem resposta de Deus na sua vida, você crê? Glória a Deus. Amanhã tem porta aberta para a sua vida, você crê? Glória a Deus. Tem. Na verdade, o que Deus está me mostrando é uma sucessão de vitórias. É uma porta após outra porta. Deus abrindo na sua vida. Irmãos, tem gente que pensa assim: ah, você é pastora, para você é fácil. Para você é fácil. Você dobrou o joelho, nem precisa dobrar o joelho, que Deus já ouviu. Oh, glória a Deus. Será, igreja, que é só dobrar o joelho e Deus já ouve, sim? A gente ora e ora e ora e ora. E comigo eu vou contar um testemunho agora, tá? Bem rapidinho. Eu orei durante muitos anos por 3 processos judiciais, tá? Não é processo espiritual, é processo judicial. E, para surpresa minha, na sequência, Deus fechou essa porta, fechou esse, por último. Era para eu murmurar, né? Deus, como assim? Todos esses anos, e aqui nada. Mas eu entendi. E comentei com meu filho. Falei: filho, Deus permitiu essas portas fecharem. Você sabe por quê? Porque daqui para diante somos nós e Deus. Não é mais o homem. Não é mais a justiça. Eu preciso crer. Eu preciso confiar que a partir de agora somos nós e Deus. E agora, José? Porque antes a gente confiava no homem, na justiça da terra. Processos assim, ó, imagina, não tem como dar errado, irmão Adriano. Não tem como dar errado. Tudo é ao nosso favor, tudo é ao nosso favor. Mas aí as respostas foram vindo e não. Era para eu estar sem cabelo agora. Eu estava crescendo até do Elvis, era para eu estar sem nenhum fio aqui. Mas eu falei assim: não, eu vou confiar. Porque eu sei, vocês sabem também, que quando Deus fecha uma porta, Ele tem outras abertas. Tem janelas abertas ao seu favor. Então não é o fim. Deus manda falar para alguém aqui: não é o fim. Confie, espere em Deus. E você vai cantar o hino da vitória. Você vai chegar do outro lado cantando o hino da vitória. E olha, vou falar mais, hein? Deus falou
Irmãos, vocês acreditam nisso? Glória a Deus. Não chore o que não deu certo até aqui. Não lamente o que não deu certo até aqui. O melhor já está na sua vida. Você vai falar, caramba, eu estava chorando por aquele negócio, olha aquela coisinha, olha só que Deus colocou na minha mão. Está chorando por uma coisinha de nada. E quando Deus colocar a bênção na sua mão, vai ser completa, vai ser plena. E aquilo que Deus colocar na sua mão, ninguém mais vai tirar. Chega de perdas. Chega de perdas. É isso que Deus manda te dizer. Até aqui, nós só perdemos, né? Aspas. Eu perdi. Vou falar assim, claramente eu perdi. Para Deus não. Eu só ganhei. E eu vou contar as bênçãos que Deus colocou nas minhas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós precisamos, igreja, aprender. Nós precisamos aprender a agradecer as coisas pequenas. Está agradecendo as coisas pequenas? Você acordou hoje? Glória a Deus. Você está falando hoje? Glória a Deus. Você tem uma roupinha para vir para o culto? Glória a Deus. Pastora, mas o sapato é o mesmo. Glória a Deus. Para cada dia, Deus tem uma bênção para nós. Para cada dia, Deus tem um grande livramento para nós. Agradeça os dois. A bênção e o livramento. E agradeça as perdas também. Porque às vezes o que a gente pensa que é perda, é bênção. Porque talvez nós não saberíamos lidar com aquilo que Deus ia colocar nas nossas mãos. Concorda? Então, irmãos, vamos levantar agora, em nome do Senhor Jesus. Você vai falar assim, pastor, até agora eu não consegui nada. Eu não consigo orar. Eu não consigo clamar. Eu não consigo dizer, até aqui me ajudou o Senhor. Mas eu acho que você precisa então da ajuda de Deus. Peça para Deus te ajudar agora. Ele vai te ajudar. Ele vai te socorrer. Quando as palavras não vêm, o louvor fala para você. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Oh, glórias. Hoje eu descobri que sem teu amor eu morreria hoje mesmo. Então eu vim aqui trazer os meus pedaços, olhar o que sobrou de mim. Eu sei que o culpado outra vez fui eu. Fiz tudo errado. E o que era lindo se perdeu. Verdade. Me ajuda outra vez, Senhor. Me dá de volta o que é meu. Me ajuda, me ajuda.
para o nosso